A paz do Senhor para os irmãos. Agradeço a Deus a esta oportunidade maravilhosa nesta manhã gostosa, está mais fresquinha, né? O calor já está dissipando. Então agradeço a Deus também por esse privilégio de trazer o calor, mas agora dá o refrigério de uma manhã mais fresca, né? E nessa manhã gostosa, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar falando com os irmãos, meus amigos, meus companheiros que gosta de ver, assistir os vídeos e aprendermos juntos. E essa oportunidade é mais uma dessas maravilhosas que o Senhor proporcionou. Amém, irmãos? Estou falando da igreja do Parque Sabane, né? Com autorização do meu amigo, meu amado pastor José, que do meu amado e amigo pastor Rogério. Duas bênçãos na minha vida, dois amigos fiel que o Senhor me deu, tem sido uma bênção na minha vida. Irmãos, eu sempre falo com os irmãos, eu não sou pregador, né, não tenho formação teológica, mas tenho, desde criança leio a Bíblia, estudo a Bíblia, e o Senhor revela cada um segundo aquilo que busca, segundo aquilo que estuda. O Senhor é um Deus de fonte abundante, que capacita os seus, né, a adquirir conhecimento, né? E os dias têm sido mal, irmãos. As cidades têm sido um lugar de tormento para a população. O Estado tem sido um lugar de tormento para a população. As lideranças das cidades e dos estados têm sido como que um cativeiro social, gerando incerteza, medo, tristeza, raiva, desilusão, até mesmo para os evangélicos, de tanto imposto, de tanto roubo, tanta corrupção, tanta droga, né? A- Por causa das más administrações do sistema social das cidades e dos estados, né? A droga chega nos lar, a bebida chega nos lar, falta de capacidade financeira chega nos lar e o governo imposto, 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 e isso tudo vai gerando tristeza, né? Mas estamos numa guerra espiritual, né? Estamos numa guerra. No mundo tereis aflições, mas eu já venci o mundo, vocês vão vencer também. Ou seja, o Senhor nos garante a vitória contra o sistema atual, né? O Senhor diz que a terra e sua plenitude é do Senhor, mas o Senhor diz que o príncipe, o Deus deste século, é o adversário. Ou seja, estas cidades, do jeito que ela está engenhada, a engenharia social, financeira, política, esses líderes políticos, momentaneamente, o momento é diabólico, é satânico, porque o Senhor diz que o príncipe deste século, desses dias, dessa dispensação, desses dias, por isso ele nos providenciou, né, o livramento através do sangue do Cordeiro de Cristo, nos, nos conectou com o Jeová, né, nos deu o Espírito Santo para militarmos nessa fé e vencermos. Mas tem um objetivo, né, irmãos? Que é entrar no reino dos céus, que é viver sobre o governo de Deus através do seu Cristo, viver nas suas moradas, viver nas suas cidades, viver no seu sistema de governo, uma engenharia espiritual governada pelo próprio Deus. E não podemos perder o foco de que é esta a nossa caminhada. Mas as lutas, né, irmãos, vem para desanimar, vem para enfraquecer. Aí eu gostaria, nesta manhã, de fazer um estudo com os irmãos, né, dentro das minhas limitações, para reavivar a nossa chama, para reavivar em nossa mente, nosso coração e no nosso espírito as nossas promessas, as centenas de promessas, né? E essa é só mais uma. Amém, irmãos? Eu quero trazer à memória dos irmãos promessa linda de Jeová na nossa vida, que vai nos tirar desse sistema de coisas e nos colocar num sistema melhor. Amém? Como
um texto base, né, para começarmos nosso estudo, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro do primeiro aos Coríntios do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 9, irmãos. Olha aqui que o apóstolo nos fala: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam. Ou seja, nós estamos vivendo num momento difícil de perseguição e luta e prova para alcançar o arrebatamento, a santificação, a glorificação, para adentrarmos no reino de Deus, né, irmãos? E onde fica claro que temos este ambiente? Onde fica claro que o Senhor cumpre esta promessa específica na vida daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro? Gostaria de chamar os irmãos para lerem comigo em Apocalipse 21. Eu gostaria de chamar os irmãos para estudar comigo. Cidade Santa, Nova Jerusalém, é o que o olho não viu, o que o ouvido não escutou e o coração não deseja, não subiu à mente do homem, é o que está preparado, né? Então, baseado nesse versículo do apóstolo Paulo, eu gostaria de convidar os irmãos para meditar uns 15 minutinhos na Cidade Santa, esta maravilha de engenharia espiritual que o Senhor preparou para os seus, que vai nos trazer o refrigério desse sistema que nos cansa, que nos oprime, que nos faz achar que não é mais possível. Então, a intenção desse estudo dessa manhã é trazer a memória dos irmãos, para capacitar os irmãos, a edificar, irmãos, a lutarmos mais um pouquinho, porque o que nos está preparado é lindo. E às vezes nós não paramos para meditar com atenção, né? E não é isso que tem que acontecer, irmãos. Devemos meditar minuciosamente na Bíblia, que isso nos fortalece para caminhar mais um pouquinho. Amém, irmãos? Eu gostaria de chamar os irmãos para lerem Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 9. Vou ler inteiro. Amém, irmãos? A Nova Jerusalém. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro, a igreja. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. Agora o 14, irmãos, versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. A partir de agora preste atenção, tá, irmãos? E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada enquadrada, e o seu comprimento era tanto como a sua largura como a sua altura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais, né? As três, né? A altura, largura e profundidade, né, irmãos? É 3D aqui a cidade, né? As três dimensões que o homem vive, né? Nós vivemos em 3 dimensões: largura, altura e profundidade. Então, João usa essas 3 unidades para nos fazer uma referência de um cubo perfeito. Os irmãos têm que prestar atenção. A cidade é um cubo perfeito. E mediu. E a cidade estava situada em
um quadrado, e o seu comprimento, tanto como a sua largura, e mediu a cidade com até. Esse até é muito importante que os irmãos prestem atenção. Por isso que eu disse, lê a Bíblia com atenção. Até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem. João é muito detalhista para que tenhamos a capacidade de fazermos esse estudo. O Espírito Santo mandou ele escrever em papel, né, no capítulo 1 e 2, e isso é direito meu e seu, irmãos, de estudarmos a Bíblia, e é medida de homem, está escrito aqui, ó, medida de homem, que é a de um anjo, ou seja, os princípios de Deus, né, para a criação, para a manutenção dos céus e da terra, é o mesmo, né? Cabe ao ser humano estudar. Então, irmãos, isso que eu estou fazendo aqui essa manhã é para mostrar a grandeza do nosso Deus, o que nos está preparado e edificar no coração dos irmãos a chama de desejo, de falar, não, compensa, tá difícil, o filho tá na droga, um irmão tá, um pai na bebida, um irmão na bebida, um vizinho danado, um patrão assim assado. Estas dificuldades, estas imposições do Estado, essas imposições que a vida causa, não pode tirar de você o desejo de entrar no reino dos céus, da cidade santa, porque o que está preparado, o ouvido não ouviu, o olho não viu e não desceu ao coração do homem é o que está preparado. Esta cidade está preparada para aqueles que tiverem o sangue lavado nas vestes do Cordeiro. Esses entrarão no reino de Deus, que é a cidade santa. Então, irmãos, baseado nisso, eu, Kleber Leandro Leite, curioso igual sou, tive o cuidado. Eu vou estudar, eu vou fazer. Então, João, como um professor, sendo direcionado pelo diretor da escola espiritual, que é o Espírito Santo, deu todos os detalhes. Então, ele diz aqui: o anjo que falava com ele falou: vem, vou te mostrar a igreja, a noiva do Cordeiro, e o lugar que nela está preparado para vocês, os vencedores lavados no sangue de Cristo. A cidade santa, um ambiente saudável espiritual de convívio pacífico com o próprio Deus, num reino de utopia eterna, de paz, gozo e conhecimento. Ela existe, ela é real. Aqui as medidas. E João diz que ele pegou uma cana. Se os irmãos lerem com mais atenção, no livro de Ezequiel, a cana tem 3 metros e 11. Uma cana. Então, se eu fosse chamar um dos irmãos para verem a cidade santa, eu falava: vem, vou pegar aqui essa trena. E eu ia medir. Mas como eles não tinham trena, então João usou uma expressão, o anjo usou uma expressão com João de uma unidade de medida que ele conhecia. Uma cana é uma vara comprida com 3 metros e 11 centímetros, né? E aí esse anjo vai lá no capítulo 16 e eu só vou se concentrar na cidade, tá, irmãos? No muros, nos arredores. Outro dia a gente faz isso, tá bom? Vamos nos concentrar na cidade, nas moradas celestiais preparadas para nós. Então ele pega essa cana que tem 3 metros e 11, Ezequiel nos dá essa medida. E no versículo 16, ele diz que a cidade é um quadrado, tanto a sua largura como profundidade, ou seja, das 3 dimensões fica claro que é um cubo perfeito. E até 12.000 estádios. Como é medidas de homem, João usa uma expressão de medida dos dias do Império Romano. O público que João estava descrevendo essa carta eram todos subordinados ao Império Romano, todos tinham uma unidade de medida em comum. Um estádio equivale a 185 metros, ou seja, 12.000 cana vezes 185 metros dá 2.200 quilômetros, irmãos, ou 2.200.000 metros. Simples, né? Então, aí você usa a regra matemática, tá, irmãos? A área vezes 6 vezes a aresta, né? Então, você pega a cana, que tem 3 e 11, 12.000 estádios, que são 185 metros cada estádio,
Então, 185 vezes 12 mil canas dá, se for em metros, 2.200.000 metros. Transformamos em quilômetros para ficarmos fácil, 2.200 quilômetros. Só que aí, no capítulo, versículo 16 também, ele diz que é tanto na sua largura como comprimento, ou seja, um cubo perfeito, como um dado, irmãos. Irmãos, eu tive o cuidado de fazer essa conta, está aqui na minha frente. E o anjo usa a expressão até. Então, irmãos, esse até, nesse contexto do versículo 16, é um advérbio. Ele pode ser uma preposição, né? Mas aqui no versículo 16 fica claro que ele é um advérbio, porque ele está incluindo esta cidade em algo. Ou seja, eu estou aqui, irmãos, falando da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Então vamos supor que eu convide um pastor lá de São Paulo para vir pregar aqui na nossa igreja do Parque Isabana. É o pastor José que convida um pastor para pregar aqui. Aí esse pastor vem até Santa Bárbara. Porque o apóstolo João teve o cuidado de colocar até Santa Bárbara, até 12 mil estádios, porque poderia continuar. Então o pastor que nós convidamos vem até Santa Bárbara, mas se ele pegasse a Anguera reto, ele ia Limeira, Rio Claro, Ribeirão Preto, Minas Gerais. Então aqui, mais uma coisa que esse versículo, que esse capítulo nos ensina. O Senhor está preparando a cidade santa, com 12 mil estádios, 2.200 quilômetros, até 12 mil estádios. Mas pode ter mais. Existe centenas de cidades. Esta é específica para os homens, lavados no sangue do Cordeiro. Existem centenas de cidades celestiais, onde Paulo disse que o que ele viu era coisas inefáveis, que não era lícito falar, porque não teríamos capacidade de discernimento. Pois, se nós vamos fazer parte do corpo de Cristo como moradores nos reinos celestiais, então é necessário uma cidade para os homens. Mas a Bíblia diz, em várias partes da Bíblia, que os anjos do Senhor são inumeráveis, milhares de milhares. Né? Ele fala em Apocalipse, ele fala em Ezequiel, ele fala no Salmo 68 que os anjos do Senhor são milhares e milhares. Esses anjos têm as suas moradas, os seus lugares de edificação. Porque a Bíblia, eu interpreto assim, porque a Bíblia tem o cuidado de dizer que a nossa cidade santa, porque eu me incluo já como salvo em Cristo, a nossa cidade santa, até 12, poderia continuar. Vocês viram que diferença que faz ler com cuidado? Então, irmãos, a cidade é um cubo perfeito de 2.200 quilômetros. Daqui onde eu estou, irmãos, em Santa Bárbara do Oeste, numa linha reta, vai chegar mais ou menos um pouco para frente da Bahia, em linha reta, na Bahia. Os irmãos viram, vai até o Acre, desce, passa pela Bolívia, pelo Chile e volta aqui em Santa Bárbara. Olha o tamanho desse quadrado. Os irmãos estão conseguindo compreender? Eu estou fazendo uma comparação com dimensões que se aproximam. Daqui de Santa Bárbara, passa um pouco para frente da Bahia, para dar 2.200 quilômetros, vai até o Acre, desce cortando Bolívia, Chile, Oceano. Quando chegar numa linha reta, volta aqui para São Paulo. Aí, irmãos, os satélites que os homens mandam para o espaço, para nos ver queimada, para nos dar GPS e para espionagem, né? O satélite é algo bom, né? E o ser humano usa para militarmente, que não é muito bom. Eles estão a 400 quilômetros de altura do ser humano, já é alto. Irmãos, como a Bíblia diz claramente que essa cidade é tanto em largura como profundidade, então, daqui na Bahia, no Acre, descendo até o Chile, passando do Chile e volta para São Paulo, um quadrado, aproximadamente, tá, irmãos? Você põe isso para os céus, irmãos. O satélite que os homens mandam vai passar dele, irmãos, mais de 4 vezes, não é? 4 vezes 4, 16, né? Vai dar 5 vezes a altura que os satélites dos homens estão.
esta cidade, esse cubo perfeito. Aí os irmãos fazem a conta de novo, irmãos. É um cubo perfeito, é como se fosse um dado. Tem 6 faces essa cidade. Qual que é o cálculo, irmãos, para se fazer, para se chegar na área de ocupação? Então, se é um cubo, é claro que o ambiente de moradia é dentro. Em Salmo 68 deixa claro isso. É dentro. Então, irmãos, você pega as 6 faces desse cubo, 6, a área do cubo é igual 6 vezes. Aí os irmãos fazem a aresta. Quando você pega o dado, irmãos, as 6 faces é aqui assim. Essas junções se chama aresta. É 6 vezes aresta ao quadrado. Eu fiz essa conta aqui, irmãos. A área do quadrado é 6 vezes 2.200 ao quadrado, que vai dar 6 vezes 4.840 quilômetros. A área desse cubo, dessa cidade santa, irmãos, é 29 milhões e 40 mil metros quadrados. Área de ocupação. Os irmãos estão compreendendo o porquê que eu estou falando a área de ocupação? O Senhor, Jeová, a terra, o globo terrestre, é um globo. A área de circunferência é 40 mil quilômetros quadrados. Os seres humanos moram na crosta da terra, correto, irmãos? Então, um mora nos Estados Unidos, outro mora no Brasil, outro mora na Austrália, outro mora na África do Sul, né? Nós seres humanos ocupamos a face da terra. O que nos faz ficar sobre a face? Quais são as leis físicas que nos dá essa capacidade, né, de prosperarmos? É o sol, né? Não é mesmo, irmãos? É o sol, não é mesmo, irmãos? E isso vai ser importante, irmãos, prestar atenção nisso. A gravidade, a massa do sol gera gravidade que segura a Terra. A movimentação da Terra é sempre linear e a Lua, fazendo a sua rotatória na Terra, gera as estações, correto, irmãos? Gerando um ambiente saudável para a vida. Ou seja, o Sol, a Terra e a Lua, com as suas massas, as suas leis físicas, garante a rotação, a translação, a gravidade as mantém em ordem que Deus estabeleceu quando as criou no 4º dia, gerando algo que era bom, segundo o próprio Deus, gerando a vida. Essas são as leis físicas, uma das leis físicas que mantém o ser humano prosperando no globo. Mas a cidade santa é um cubo. Se os irmãos lerem em Apocalipse, diz em Apocalipse 22, os irmãos querem ler comigo? Ele mostrou o meio. Em Apocalipse 21, irmão, não é 22 não, 21, 22, a Bíblia fala assim: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Os unicistas dizem que só há um Deus. Aqui, irmãos, a Bíblia é tão clara, ó. E nela vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Pronto, aqui já define que o Senhor Jesus é Deus junto ao Pai. E a cidade não necessita de sol, nem de lua para que nela resplandeça. Então, o apóstolo não tinha tempo, irmãos, de dar detalhes. Por isso que ele diz que é medida de homem, e por isso que o Senhor manda fala para Josué ter esse livro todos os dias e meditar nele, né? Em Deuteronômio 17:19 fala ter esse livro e meditar nele todos os dias. E em Josué fala que esse livro tem que ser o norte do ser humano, né? Estudar a Bíblia. E Eclesiastes fala para essa enfadonha situação deu ao homem que é estudar, né? Então João fala, olha, nesta cidade que é um cubo perfeito, com 2.200 quilômetros de comprimento, largura, com as suas arestas, dá para fazer o cálculo, que são 29 milhões e 40 mil
quilômetros de área de ocupação, metros de ocupação, né? Caberia mais seres humanos do que o globo terrestre. Olha o tamanho da cidade santa que está aqui em Apocalipse. Então, o globo terrestre, temos 7 bilhões de pessoas ocupando a crosta. Mas essa cidade, ocuparemos ela no seu interior. E como João fala que não tem sol, não tem lua, ou seja, ele está nos dizendo as leis físicas, as leis químicas que regem esse ambiente não se equipara às que nós vivemos hoje. É a própria glória de Deus quem mantém a cidade em funcionamento. E no Salmo 68, vamos ler lá, irmãos, Salmo 68, para entendermos a dinâmica desta cidade. Salmo 68, irmãos. Versículo 17. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. Presta atenção nesta parte do versículo 17 do Salmo 68. Para que o Senhor, e o Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Vamos ler de novo? Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Se os irmãos lerem lá no 1 Reis, quando o Senhor está no Sinai, ele faz as dimensões 10 por 10 por 10, 5 por 5 por 5, que é a dimensão do lugar santíssimo, que representa a glória de Deus. E o Senhor está no centro. Então, no Salmo 68, por inspiração do Espírito Santo, o salmista diz que onde o Senhor habita, existe milhares de milhares, e existe carros do Senhor, e o Senhor está no meio. Então, irmãos, o que é o carro? Hoje nós vemos esses carros nas ruas aí, né, com ferro, plásticos, os engenheiros químicos, engenheiros elétricos, faz um carro. Então nós temos a percepção de que carro é esse objeto quadrado que anda para as ruas, movido a motor por combustão hidrocarboneto. Mas o carro é o quê? É algo que transporta a pessoa do ponto A ao ponto B. Então, quando o Senhor vem transladar Elias, o profeta diz que viu como um carro de fogo. Esse carro, não se trata desse carro que nós vemos hoje. Então, nós olhamos para esses objetos na rua e dizemos carro. Mas o profeta também viu algo de fogo e também disse que era um carro. Aquilo lá não era um veículo de combustão por motor de combustão hidrocarboneto. Era um objeto que transportava o profeta do ponto A ao ponto B. O ponto B é onde ele está, que é o segredo do Senhor, né? Foi transladado e o Senhor tomou para si. Isso também é um carro, é algo que transporta do ponto A ao ponto B. Nesta cidade santa, que está preparado para você, preparado para mim, com essas dimensões que eu gosto de estudar, né? Então, 2.200 quilômetros, altura, largura, profundidade, com 6 faces, um cubo perfeito. Então você faz 6 vezes as faces dela, vezes a aresta ao quadrado, chega numa área de 29 milhões e 40 mil metros quadrados, que daria 29 mil, 40 mil quilômetros quadrados de área de ocupação dentro desse quadrado. Se o Salmos 68 diz que, como no Sinai, o Senhor habita no meio desse cubo, e não tem sol, não tem lua, ele está nos ensinando, olha, as leis físicas, as leis que regem a organização da vida aqui na Terra, não se equipara, não se equivale, não há equivalente lá. Lá o Senhor habita no meio da cidade. Então, o sol, irmãos, o sol que o Senhor criou no 4º dia e criou a terra no 4º dia, o sol com o seu calor, com a sua temperatura, aquece os plânctons nos oceanos, fazendo a fotossíntese. Aquece as plantas nas grandes florestas do planeta, fazendo a fotossíntese, gerando oxigênio,
gerando alimentação para os herbívoros, gerando alimentação para os carnívoros, gerando açúcar para os plânctons e as plantas em primeira na cadeia alimentar, né? Gerando vida. O Sol mantém a Terra no seu equilíbrio, da sua órbita, gerando vida. Esta é a função do Sol, que está no meio da Via Láctea. Não tendo isso, a cidade santa vai ter sido feita nova todas as coisas. Está no versículo 1 do Apocalipse, versículo 21, capítulo 21, que a gente não leu. A gente começou a ler na parte B. Então, todas as coisas estão novas. O sol e a lua já se passaram. Este cubo foi descido na cidade santa, e estas são as dimensões. E no meio dela, o Senhor habita como no Sinai. A energia do Senhor, o calor do Senhor é que vai gerar vida, é que vai gerar estabilidade. Agora, irmãos, raciocina comigo. Se a cidade é um cubo perfeito, né, 6 faces, e o Senhor está no meio dela, quando estivermos morando lá, não vai ter embaixo ou em cima. Ocuparemos as 6 faces. Andaremos. Quem estiver nesta face vai andar tranquilo, assim e assim. Quem estiver aqui vai subir assim e assim. Quem estiver aqui, assim, 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 assim. Porque como o Senhor está no meio, não há centro gravitacional. E todos os ambientes deste cubo, desta cidade santa, preparada até 12 mil canas, ela é toda capacitada para a vida. E do ponto em que você estiver, você vai ter condições com o teu corpo de glória de ver o centro. Você vai viver nesta cidade contemplando a todo momento a glória de Deus. O Senhor está no meio dela, gerando as forças necessárias para a vida, gerando alimento, calor e as leis que não são mais as leis físicas e químicas que vivemos aqui. É a própria glória do Senhor que enche a cidade. Está escrito aqui em Apocalipse 21. A própria glória do Senhor mantém a cidade que está no meio dela. E aí, irmãos, é só para título de curiosidade. O centro do cubo é o apotema, não é? Então você faz 2.200 dividido por 2, dá 1.110 quilômetros, né? Em qualquer ambiente desta cidade, você vai estar sempre a 1.110 quilômetros, medida de homem, do seu Salvador, da glória do Altíssimo. E ela vai estar contemplando você. Porque o planeta é circunferência, né? É um globo. Então, o Sol não contempla a face da Terra todo momento. A cada 24 horas, uma região do globo vai estar sempre sob escuridão durante 12 horas, porque 24 horas é o movimento. Lá não. Lá é um quadrado e o Senhor está no centro da cidade, gerando vida, gerando calor, a sua glória preenchendo o ambiente. E a glória do Senhor é uma glória que traz paz, que traz justiça, que traz vida, que traz equidade entre os moradores, que traz desejo de adoração, porque você está contemplando a glória do Senhor todos os segundos da vida na glória, na cidade de Santa. Isso faz com que você glorifique a Deus, esquecendo esses dias maus, estas cidades corruptas. Isso é o que está preparado para os salvos. A Bíblia diz que esta cidade, no mesmo capítulo que eu não li, irmãos, tem um muro de proteção. Esse muro, estas cidades, é de jaspe, é de carbúnculo, é de ouro, é prata. São centenas e dezenas
de minerais que o homem considera como valoroso. Lá, isto é secundário. A cidade tem estas características de ser de ouro, de ser de jaspe, topázio. Não vamos ter tempo. Isso vai ser secundário na mente espiritual, porque vamos estar contemplando a glória de Deus. Para gerar uma observação nos irmãos, para que os irmãos entendam o meu argumento, eu gostaria que os irmãos lessem comigo Isaías 64. Isaías 64. Deixa eu achar aqui, irmão. Olha o que o profeta Isaías diz antes da vinda do Cordeiro, antes dele, antes de João esclarecer sobre a cidade santa. O profeta Isaías, espiritualmente falando, através da unção do Espírito Santo, o profeta Isaías fala em capítulo 64, versículo 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, ó Jeová, que trabalha para aquele que nele espera. Lembra que eu comecei esse estudo, irmãos, dizendo que a corrupção geral dos hoje em dia, a engenharia social de droga, bebida, violência, governo corrupto, faz com que nós, às vezes, nos vemos fracos, às vezes nos vemos tristes, desesperançosos. Mas agora que vimos a cidade santa que nos está preparada, como ela está preparada, o que tem nela, que é a glória do Senhor, no centro, gerando vida, calor, glória, um lugar santíssimo de habitação, sem violência, sem morte. Sem morte, acho que no Apocalipse 4, né? Ali não haverá mais choro, pranto. É na cidade santa, onde toda a área é propícia à vida, onde os movimentos não serão limitados como aqui na terra, que para ir daqui a ali é um sofrimento. Lá teremos acesso a toda a área de construção neste cubo perfeito, e os movimentos serão lineares para todas as direções. Não estaremos limitados pela gravidade, pelas leis físicas que limitam o homem neste corpo, porque o nosso corpo estará em glória, e a cidade ela é toda habitada, ela está toda cheia da glória de Deus, pois o Senhor está no centro dela, porque não há sol e não há lua, e o Senhor é que é o reator espiritual que gera vida, energia e glória e santidade e adoração na cidade santa. E em qualquer ponto da cidade, pela engenharia que João nos dá, estamos sendo contemplados pela glória de Deus, estamos cobertos pela glória de Deus e temos o direito e temos a capacidade de observar e vê-la e conviver e observar a glória do centro da cidade, que é o próprio Deus. É o que a Bíblia está nos dizendo. Então Isaías aqui no capítulo 64 diz que o que o ouvido não percebeu, o que o olho não viu, e com os olhos não se viu um Deus além de ti. Então Paulo, como eu li com os irmãos em 1 Coríntios, diz que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem é o que está preparado. Já Isaías, o profeta Isaías, fala outra coisa, fala: porque desde a antiguidade, desde a queda do homem ou antes, não se ouviu, nem como ouvido se percebeu, nem como olho se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele confia. Irmãos, existem 3 formas de conhecimento, né? Então, o irmão que não é formado na faculdade, que não tem conhecimento teórico e diplomas de formação,
mas que trabalha toda a sua vida na roça, ele é muito mais capacitado do que um engenheiro botânico, né? Que um formado em engenharia botânica, em biologia, para plantar, para mexer com a terra, para sentir a terra, se ela está boa para plantar algo, né? Isso é conhecimento, irmãos, por observação. É um conhecimento sensorial, né? É uma experiência sensorial que aquele homem tem, que aquela mulher tem, de falar, não, eu vou preparar a terra na lua tal, na lua nova, lua cheia, e vou plantar, porque daí as hortaliças dá muito melhor. Meu avô morreu com 84 anos, meu avô plantava rosas, meu avô plantava hortaliças, e era um gênio. Meu avô escolhia até os horários da madrugada para escolher, para plantar, ele escolhia a lua, né? Que não é astrologia, não é astronomia, né? Então o movimento da lua gera reação aqui na Terra, né? E nos oceanos, na flora, na fauna. E esse conhecimento é, 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 é por observação, uma experiência sensorial com o olho. Isso é conhecimento, né? Tem o conhecimento, irmãos, que através do coração e da mente. A alma é o psique, né? Então o homem foi feito um ser inteligente, né? Através do Espírito de Deus, do psique, dos elementos da terra, o Senhor formou um ser racional, um ser com razão, que pensa, que tem instinto, né? Através da razão, irmãos, do psique, é o que nós estamos fazendo hoje. É o estudo, através dos estudos. O ser humano adquire conhecimento espiritual, né? O Senhor diz isso em Eclesiastes, né? Então, o que o profeta Isaías está ensinando desde os tempos antigos, não há, não há pessoas, ou ser humano, ou inteligência, que viu um Deus além de ti, Jeová, com experiência do olho e do ouvido, um conhecimento de experimento. Não há um coração ou uma mente, conhecimento de estudo, uma investigação intelectual, né, irmãos, que capacita o homem a definir Deus, né? E tem o amor, irmão. O conhecimento pelo amor é uma atividade moral e espiritual que o homem adquire, é um conhecimento através do amor que o homem adquire com Deus. Então, esses três conhecimentos só é possível na presença de Deus. Então, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e não está no coração do homem. Então, Paulo usa esses três conhecimentos sensoriais: ouvido, o olho e o coração. Esses três conhecimentos não é capaz de definir a cidade santa e o que está preparado. Mas o profeta Isaías, no versículo 4 do capítulo 64, diz que desde a antiguidade, da antiguidade, não se ouviu com o ouvido, com os olhos, um Deus além de ti. Ou seja, irmãos, quando estamos na presença de Deus, estudando com Deus, buscando conhecimento intelectual e espiritual através do amor de Deus, usando o amor humano pelo seu Senhor, é o que o Senhor está fazendo hoje nesta cidade santa, preparando para o olho, para o ouvido e para o coração daquele que o busca. Isso o Senhor está fazendo nos céus, trabalhando por mim e por você, trabalhando por aquele que através do conhecimento sensorial do ouvido, ou conhecimento sensorial do olho e conhecimento intelectual do amor, é o que está preparado para você, é a cidade santa. Então, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e o coração não deseja, é o que está preparado. Mas o Senhor trabalha para aquele que, com o olho sensorial, com o ouvido
e o coração estuda e busca conhecimento através do amor, que é o conhecimento espiritual que o Senhor nos dá, o conhecimento sensorial, que é de experimentação, que é jejum, oração, consagração, estudar a Bíblia, buscar, penetrar no conhecimento, fazer cálculos para descobrir o que está preparado na cidade santa para ele. Aí o Senhor te capacita através do olho sensorial, de experimentação, a ter conhecimento da cidade santa e dos segredos do céu. Através do coração, que é a razão, o psique. Aí você deseja, e o Senhor te revela, e o Senhor te mostra através da capacidade sensorial, e você ouve a voz do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo faz uma declaração do ouvido, do olho e do coração. Esses não é capaz. Mas Isaías diz que conhecimento de Deus, desde a antiguidade, propicia ao olho, ao coração e ao ouvido conhecimento das grandezas de Deus. E desde a antiguidade não se ouve, mas aquele que com o olho, com o ouvido e com o coração está no Senhor, o Senhor trabalha para ele. Aqui, ó, 64:4. E nele espera. Espera no Senhor, que esta cidade está preparada para você e para mim no céu. Eu tive o cuidado. Tenho tempo, né, irmãos? Tenho tempo para isso. Gosto de estudar a Bíblia. Falei, Senhor, eu vou ver essa aqui, ó, porque o apóstolo João fala aqui, ó, é medida de homem. Apocalipse 21, de novo, irmãos. Apocalipse 21, 17, 21, 17. É medida de homem. Se é medida de homem, Senhor, então eu vou estudar. Pega as fórmulas de cálculo. O Senhor dá medida. Para quem que é? A 21. É para a igreja, para a noiva do Cordeiro. No versículo 9 e 10. É para a noiva. O Senhor diz para quem que é a cidade. O Senhor diz que ele, o anjo do Senhor, faz a medida. A medida é 12.000 estádios. Cada estádio 185 metros. Então dá para fazer os cálculos. Diz que é um cubo perfeito. Ele diz que o Senhor habita no centro. Então é só fazer o cálculo de apotema, ou apótema, e define onde o Senhor está na cidade santa e onde você está. E o profeta Isaías diz que isso é capaz, através do olho, do ouvido e do coração, porque o Senhor trabalha para quem nele espera. E eu espero no Senhor sair desse sistema, sair desses dias do príncipe desse século que governa essa cidade. Deixa para ele. Não deseja ouro não, irmão. Não deseja riqueza não. Vamos esperar no Senhor. Carro, dinheiro, vai ficar tudo aí, essa cidade, essa corrupção. Vamos esperar no Senhor. É a cidade santa. Ah, é aonde? É na A, é na B, vai descer aqui, vai descer ali. E aqui e acolá, o Senhor diz que estará no centro. E ele, estando no centro, ele explica que sendo não é a sol, não a lua, ele é o gerador de vida, de glória, de adoração, de santificação. Não há dor, não há choro, é paz. Isso está preparado para você. Por isso que eu quis fazer essa manhã, porque os dias são maus. Mas deseja essa cidade, deseja esse ambiente, deseja esse lugar, deseja a glória de Deus, deseja estar com Deus, deseja viver rodeado e cheio da plenitude de Deus. Porque é isso que o capítulo 21 de Apocalipse nos estuda, nos ensina. Olha o critério para você adentrar. Só mais um pouquinho. Apocalipse 22, 14, irmãos. E já vou encerrar. Nós falamos da cidade santa, as medidas, as unidades de medida, os cálculos, é uma medida de homem, a Bíblia declara, fizemos as contas, chegamos num cálculo comum, o Senhor diz que está no meio dela, fizemos cálculo de apotema e descobrimos onde exatamente o Senhor fica. O Senhor diz que
os seus carros, ou seja, há movimento. Andaremos, viveremos, interagiremos nessa cidade santa. Em Salmo 68 diz que há milhares de milhares de carros e o Senhor habita entre eles, né? Mas não é para todos, irmãos. Por isso que eu estou dizendo, seja firme e perseverante no Senhor, para você vencer esse sofrimento de agora, essas lutas de agora, não te define como servo do Senhor. O que te define como servo do Senhor, vamos ler agora e encerrar. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas. O Senhor, ao mencionar a árvore da vida, está dizendo vida eterna. Números que a mente humana não é capaz de dimensionar, é o tempo que estaremos na eternidade com o Senhor. Com a árvore da vida. O Senhor não menciona a árvore aqui do conhecimento, pois não haverá mais prova, não haverá mais luta, não haverá mais nada. O homem nesse ambiente com o Senhor já está santificado e glorificado, vivendo o melhor momento do homem em toda a criação, que é junto do seu Deus, com o seu Deus, cheio da glória do seu Deus, com as leis estabelecidas pelo Senhor para a vida, adorando numa cidade santa, que eu tive o cuidado e a curiosidade espiritual de Isaías 64, 4, de buscá-la. Irmãos, este vídeo eu fiz para edificação dos irmãos, para trazer aos irmãos uma energia espiritual que sirva de combustível para você lutar um pouquinho mais, para você resistir um pouquinho mais. Não se preocupe com o teu filho, com o teu marido, com o emprego, a tua casa. O Senhor diz que você e sua casa são do Senhor. Continue orando com este desejo de chegar nesse lugar. Ore um pouquinho mais, você e os seus estarão nesse lugar. Eu declaro a vitória para você e tua família, e nos encontraremos na cidade santa. Amém. Isso que eu tinha para os irmãos essa manhã. Deus abençoe. Continue orando por mim. Eu sou mais necessitado das orações, mas eu vou chegar na cidade santa, porque o Senhor disse que trabalha para quem nele espera. Glória a Deus. Bom dia, Pai do Senhor.